Michael 608 de junho de 2014. A esperança média de vida está em constante crescimento. Como podemos melhorar o nosso conhecimento da medicina e do corpo humano? Temos erradicado as doenças, descobriu tratamentos poderosos, e descobri como corrigir doenças que teriam uma vez nos matou. Agora, estamos acelerando ainda mais rapidamente na prática de manter os seres humanos vivos, sacudindo em direção a algo perto de imortalidade com tecnologias que soam como se tivessem sido arrancadas em linha reta do reino da ficção científica. 10 fábricas de sangue. Sangue é tão importante para nossa sobrevivência, que torna-se o goto metáfora para as pessoas para descrever uma necessidade. Os agricultores, trabalhadores, religião, amor, família, eles tudo foi descrito como a alma das nações. Perda excessiva de sangue e rapidamente acabar com uma vida. Por isso, as transfusões de sangue são uma ferramenta médica vital. Há 2 problemas principais com transfusões de sangue, no entanto. A primeira é que o sangue tem que ser doado de outras pessoas, que podem levar à escassez. A segunda é que todo mundo tem um tipo sanguíneo diferente, e transfundir o sangue tipo errado vai levar a um ataque do sistema imunológico e uma variedade de complicações terríveis. A ciência tem conseguido resolver estas 2 questões por fabricação de células vermelhas do sangue do tipo O, universal, que pode ser dado a qualquer um sem problemas imunológicos. Esta é a primeira vez que o sangue como este foi criado em laboratório, e que poderia levar ao fim de doações de sangue e o início da produção industrial de sangue. 9 Groving partes do corpo. Há alguns tropocifi comuns que são pelo menos um pouco plausível. Quando vemos a viagem interestelar, vida alienígena, ou alimento reduzido a comprimidos, podemos imaginar o potencial que eles têm de fazer parte da vida humana. Mas algumas coisas são um pouco mais rebuscado, como a cultura de partes do corpo em laboratórios. Como a maioria das coisas, no entanto, a verdade é mais louco do que a ficção, uma vez que os cientistas estão fazendo exatamente isso. Os órgãos cultivados em laboratório, não basta olhar anatomicamente correto, eles trabalham corretamente também. O que temos feito até agora? Vaginas e narinas, sendo que ambos foram transplantados em segurança para os seres humanos, sem efeitos colaterais adversos. Pela primeira vez na história, as mulheres que nasceram sem vagina da vagina, ou de quem era vaginas incompleta recebidos cultivadas em laboratório. As mulheres foram rastreadas por 8 anos antes de os cientistas estavam satisfeitos com os resultados. Durante esse tempo, as mulheres e os seus novos órgãos funcionavam normalmente completamente sem efeitos colaterais adversos. Pacientes que perderam parte de seus narizes para o câncer de pele também teve novos narizes cultivadas a partir de células de sua pele. 8 Paralisia invertendo. Lesões na medula espinhal estão entre as aflições mais devastadoras sofridas pela humanidade. A medula espinhal transporta informações de todas as partes do corpo, por isso, lesões nesta área muitas vezes levam à condição terrível de paralisia. No passado, havia pouco que poderia ser feito para as vítimas de tais lesões. Eles foram deixados para viver suas vidas com mobilidade reduzida e, muitas vezes, uma grande quantidade de dor. Como resultado de uma pesquisa inovadora sobre o papel dos impulsos elétricos no tecido nervoso na coluna vertebral, os cientistas modernos já foram capazes de retornar o movimento voluntário de pessoas que deveriam ser paralisados para a vida. Na experiência emocionante, os pacientes envolvidos foram capazes de mover partes do corpo previamente paralisadas depois de pulsos elétricos foram aplicados em suas medulas espinhais. Quando combinado com a fisioterapia tradicional, a melhoria se tornou ainda maior, dando esperança a centenas de milhares em todo o mundo que esperam um dia de caminhada, correr e se mover novamente. 7. Reverter o processo de envelhecimento. Seguindo os passos de seus contemporâneos nas indústrias de cuidados da pele e superalimentos falso, um grupo de cientistas descobriram uma substância química no sangue de jovens que poderiam ter um impacto significativo sobre os efeitos debilitantes da velhice. Esta não foi algumas pontuais, estudo no TJOB, quer 3 grupos separados, todos chegaram às mesmas conclusões em experimentos com camundongos.
Na pesquisa, as transfusões de sangue jovem revertida a deterioração relacionada com a idade de memória, a aprendizagem, a função do cérebro, a força muscular e resistência. Talvez Elizabeth Báthory não era tão louco, afinal. Dois dos grupos chegou a afirmar ter identificado o único produto químico que foi responsável por esse efeito de reversão idade. Uma vez que os estudos foram feitos em ratos, ainda continua a ser visto se ele também irá trabalhar para as pessoas, mas as pesquisas estão confiantes de que poderia. Os ensaios clínicos estão previstos para começar em poucos anos, potencialmente abrindo caminho para uma verdadeira injeção de anti-envelhecimento. Medicação monitoramento 6 Nest Chain. Não importa o quão longe nós chegamos como um povo, o esquecimento incrível e preguiça da humanidade sempre prevalecerá. Medicação é uma parte extremamente importante da saúde de muitas pessoas, e esquecendo-se de levá-lo pode ser perigoso, até mesmo fatal. Em um desenvolvimento que alguns vão ver como incrível e os outros vão ver como um passo assustador demais, um sistema eletrônico que irá monitorar a sua medicação já está disponível. Sensores minúsculos e um adesivo para a pele vai ficar de olho em você, certificando-se de que você nunca perca um outro comprimido. Se o monitoramento constante não é o seu estilo, eles têm mais vantagens. O sistema também pode acompanhar a resposta do corpo ao referido medicamento, dando-lhe os seus dados médicos sobre como seu corpo está reagindo. Por isso, se alguma coisa der errado, você vai ser capaz de corrigi-lo imediatamente. 5. Dando a bit of heart. O coração e sua saúde são a chave para uma vida rica de comprimento. A maior causa de morte nos Estados Unidos não é AIDS ou qualquer tipo de câncer, é uma doença cardíaca. Doenças do coração matam cerca de 1 milhão de americanos a cada ano, o que equivale a cerca de uma pessoa passando a cada 33 segundos. É também uma enorme assassino em todo o resto do mundo. É a principal causa de morte na Austrália, reivindicando uma vida a cada 12 minutos, bem como no Reino Unido, onde é responsável por 1/4 das mortes cada ano. No entanto, os cientistas recentemente conseguiu transplantar um coração de porco geneticamente modificado em um babuíno e tê-lo funcionar perfeitamente por mais de 1 ano. Esta pesquisa dá ao mundo médico espero que os animais um dia será capaz de fornecer um suprimento infinito de corações de animais, e outros órgãos, para transplante em humanos, aumentando a expectativa de vida. 4. Reduzir deficiências causadas por acidente vascular cerebral. Strokes são terríveis e muitas vezes mortal. Nos casos em que eles não matam, acidentes vasculares cerebrais podem deixar o aflito incapaz de realizar tarefas básicas, afetando muito a sua qualidade de vida. Independência e autonomia são quase completamente tirados, e quem sofre são incapazes de controlar seu corpo como já podia. Anteriormente, havia muito poucas opções de tratamento para estas pessoas. Mas agora, os cientistas usaram um novo processo revolucionário para tratar essas deficiências horríveis, dando esperança a todos aqueles afetados por não mencionar seus amigos e famílias. Ao injetar células-tronco no cérebro de pacientes, os pesquisadores conseguiram restaurar a capacidade de mover seus membros e realizar tarefas que antes eram impossíveis. As pessoas envolvidas veem isso como um sinal muito encorajador para vítimas de derrame, que somam perto de 1 milhão por ano em os Estados Unidos sozinhos. 3. Impressão corações novos. Já falamos sobre o impacto monumental que a doença cardíaca tem na vida da humanidade, bem como a importância de transplantes de órgãos para manter as pessoas vivas. Bem, com o advento cada vez mais inovadora de impressão 3D, há alguns na área que acreditam que dentro de apenas 10 anos que vai ser capaz de imprimir todo o coração bioficial. Um grupo da Universidade de Louisiana já tomou grandes passos em direção a cumprir essa previsão. Através da utilização de células de gordura e colágeno, a equipe conseguiu imprimir componentes de trabalho do coração humano. Eles usam a analogia de um avião à complexa máquina montada em partes antes de serem combinados para explicar por que eles não podem simplesmente imprimir um coração inteiro e por isso, em vez deve ser feito parte por parte.
Mas, com a possibilidade de imprimir as peças, 10 anos parece um período de tempo muito razoável esperar que a soma destas partes para ser completa. 2 braços biônicos. Desde que os primeiros ciborgues apareceu na ficção científica, os cientistas vêm buscando uma maneira para criar partes do corpo biônico. Fazê-lo seria incomensuravelmente melhorar a vida das pessoas com membros amputados, e cada pouco de pesquisa nos leva mais perto de compreender o sistema de comunicação intrincada entre nossos cérebros e nossos músculos. E parece que todo esse esforço está finalmente chegando à fruição. O protético controlado por impulso cerebral apelidado braço DECA, a apeguite ordinária, é um verdadeiro dispositivo super. Inventado pelo mesmo homem que inventou o Segway, o braço pode realizar tarefas delicadas como fechando um casaco, segurando um ovo sem rebentá-lo, ou desbloquear uma porta com uma chave, tarefas que mesmo as pessoas com os braços totalmente intactas parecem lutar com, às vezes. O braço biônico também é muito adaptável, tornando-se uma opção para as pessoas que foram amputadas na altura do ombro, no braço meados inferior, ou abraquial. Infelizmente, aqueles amputados na mão ou no pulso não terão o braço Skywalker disponível para eles, pelo menos por agora. Um Suspended Animation. Este é tão estereotipado assim que os pesquisadores envolvidos não gostam de chamá-lo de animação suspensa. Um dos principais cirurgiões do hospital onde ele está sendo desenvolvido prefere chamá-lo de preservação de emergência e reanimação, embora admita que eles estão suspendendo vida. Basicamente, o sangue do paciente é substituído por uma solução salina muito frio, o que cria uma espécie de hipotermia induzida, retardando toda a atividade celular para um valor quase parada. Em outras palavras, é como apertar o interruptor slow motion sobre o desligamento dos sistemas vitais do corpo, dando cirurgiões mais tempo para corrigir o problema. De acordo com o homem que inventou a técnica, Peter Hay, os pacientes não são necessariamente vivos durante o procedimento, mas eles não estão mortos também. Em 2000, Hay demonstrado esta técnica em porcos e funcionou. Os porcos sofreram hemorragias maciças antes de serem suspensos, em seguida, eles foram tratados e trouxe de volta à vida. Na maioria dos casos, os seus corações começou novamente por conta própria, sem perda de função cognitiva ou física. Agora, Hay e sua equipe só têm que esperar para o candidato direito humano. Depois que fizemos essas experiências, a definição de mortos mudou, diz Heresias. A definição de mortos mudou, diz Heresias.